Deixa eu tomar. Boa noite, sejam bem-vindos quem for entrando. Vamos fazer uma oração e assim depois fizemos um louvorzinho e fizemos nosso estudo. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que o culto dessa noite venha para louvar e bendizer o Teu santo e maravilhoso nome. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por Tu ter derramado do Teu poder sobre nós, obrigado por Tu ter mandado o Teu Filho, obrigado por ter mandado as pessoas que escreveram, Senhor, as palavras que estão na Bíblia, para que assim nós possamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade que é a Tua. Por tudo eu te agradeço, peço, Senhor, que Tu opere em nossas vidas, que tudo que sair da nossa boca não seja palavras de homens, mas seja palavras divinamente inspiradas, e que nós possamos colocar em prática no nosso viver. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos fazer um louvor? Vamos, hoje está o pessoal do louvor aí, vamos louvar então. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. O teu convite diz que é um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Este prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será para sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei? Glória a Deus. Poderoso nas batalhas, Ele é o Rei. Oh, 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 oh.
Amém. Que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Vamos ler? Nós vamos estudar hoje o Salmo 119, versículo 88, que nos diz: renove a minha vida pelo seu amor fiel, e eu andarei a cumprir a tua vontade revelada. Isso na NBV, na nova tradução da linguagem de hoje. Por causa do teu amor, livra-me da morte, para que eu possa obedecer os teus mandamentos. Nova versão internacional. Preserva minha vida no teu amor e eu obedecerei os estatutos ao qual decretastes. Difícil a palavra. Boa noite. Boa noite. Versão fácil de ler. Porque o seu amor é fiel. Deixe-me viver e cumprirei os mandamentos que você me deu. Versão o livro. Fortalece-me segundo a tua bondade para eu obedecer os teus preceitos, aos quais me deste. E a versão mais perto da original, ela é a Almeida, né? Então, Almeida 21, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Nova Almeida Atualizada e a tradução brasileira. São bem parecidas. Paz do Senhor, Gabriel. Que Deus abençoe. Aqui, quem é que deu boa noite? Deixa eu ver, foi... Alguém deu boa noite aqui. A Ana, seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda, Adri. Tudo bem? Então, vamos... aí essa versão, né? No caso da versão Almeida, que é a mais parecida com a original, diz assim: vivifica-me conforme a tua benignidade, para que eu te agrade as testemunhas da tua boca. Elas variam um pouquinho, pouca coisa de diferença uma da outra, mas quase tudo diz a mesma coisa. Uma diz: faz com que eu viva, enquanto a outra fala: vivifica-me. E aí uma diz: por teu amor, outra por tua misericórdia, outra por tua benignidade, para que eu guarde os teus testemunhos. Isso que é o interessante. O interessante é que ele está clamando aqui nesse verso que ele quer viver, ele quer ser vivificado, ele quer voltar ao primeiro amor, ele quer ter a vida. Nós estamos falando no domingo a respeito disso, a respeito de vida, né? Que nós falamos que o Evangelho de João é um evangelho que fala bastante sobre vida. Então, isso que ele está falando aqui. Ele está pedindo a vida. É isso que ele faz. O salmista pede para ser vivificado por intermédio das misericórdias de Deus. A palavra em hebraico aqui é kessis, viu? Parecido com cassis, kessis. Ela é traduzida por misericórdia, que faz referência à bondade, benignidade ou fidelidade. Então, e é nessas qualidades de Deus ao qual o salmista espera. O salmista está esperando somente nisso em Deus. Ele não espera em mais nada, ele espera na bondade, na benignidade, na fidelidade e nas misericórdias de Deus. E é dessa forma que nós vivemos. Por isso que eu bato muito na ideia, quando eu estou falando, quando a gente fala, quando eu vejo pessoas dizendo: o fulano de tal está em pecado, fulano de tal, ou quando a gente condena alguém, né, que nós temos a mania de dizer: o fulano de tal não vai para o céu, ou o fulano morreu alguém, e eu já ouvi o disparate de uma vez, uma pessoa pedir para fazer, alguém pediu para fazer o velório de uma pessoa, no caso era do vô dessa pessoa que pediu, para um pastor fazer o velório, e ele disse que ele não podia fazer o velório da pessoa porque a pessoa não era salva. Nós não temos condição de dizer isso, nós não temos condição de dizer quem é salvo, quem não é salvo. A palavra de Deus diz para nós que Deus é misericordioso, então nós dependemos, e o salmista reconhece isso aqui nesse verso, dizendo que ele é totalmente dependente. Quando fala essa palavra que ele quer dizer que dependente das misericórdias, dependente da bondade, da benignidade e da fidelidade de Deus. O seu desejo é ser fortalecido, né? Nós falando, eu acho que a Josi deve ter entrado, só que tu entrou como Ministério Restaurar, Josi. Aí se tu quiser trocar... Até na pregação impactante, o Paul Washer, ele coloca assim: nem vocês, prestem atenção, vocês não dizem para uma pessoa que ela vai ser salva, vocês dizem como ela vai ser salva. Isso. Eu falei uns tempo atrás aqui a respeito de que nós éramos o duto, né? Nós somos por exemplo, se tu pegar numa casa, tu tem que fazer a parte hidráulica da casa para a água chegar na torneira, mas ela precisa do duto. Então nós somos simplesmente o duto.
Nós somos a encarnação, nós somos o cano que leva a água, o cano que leva a vida. É isso que nós precisamos entender. Nós somos o duto, nós somos o mensageiro, é isso que a palavra diz para nós. Então nós temos que levar a mensagem, nós precisamos entender isso. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E o desejo do salmista aqui, ele mostra que ele quer ser fortalecido pelo próprio Deus. E a mesma coisa que nós temos que clamar todos os dias, clamar para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí é o que ele diz nessa passagem aqui, né? Me vivifica. Uma mulher de novo. Vivifica-me conforme o teu amor, para que eu guarde os testemunhos da tua boca. Então, eu preciso que Deus me vivifique, eu preciso que Deus me dê vida, eu preciso que Deus me transforme, eu preciso que Deus faça a vontade dele no meu viver. Pois ele sabe, né? O salmista sabe dentro de si o quanto ele é dependente de Deus e o quanto ele necessita de Deus para que tudo vá bem na vida dele. E nós estamos acabando, até me esqueci de dizer, hoje nós estamos chegando na metade do Salmo 119, verso 88. Nós estamos acabando a 11ª letra, são 22 letras. Nós estamos acabando a 12ª letra. E essa a 11ª letra. E essa 11ª letra nós lemos desde o verso 81, do 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e agora o 88. São versos muito entristecidos para o salmista. O salmista chega a ponto de dizer: quando é que tu vai me livrar? Eu não estou aguentando mais, eu estou a ponto de morrer, eu estou a ponto de desmaiar. E nós estamos num verso, nós estamos numa oitava aqui, que é completamente frustrante a forma que o salmista está vivendo. Ele está sendo perseguido pelos inimigos, os arrogantes estão fazendo de tudo, criaram armadilhas para ele. Ele chega ao ponto de dizer: eu estou me sentindo como um odre velho, eu estou me sentindo como um couro jogado na fumaça, eu estou enrugado, e aí ele diz que ele necessita de Deus na vida dele para que tudo vai bem. Então, o tudo vai bem não tem nada a ver com o que ele está passando. Olha que maravilha, se nós tivéssemos isso, as coisas que nós estamos passando, essa breve momentânea tribulação que nós estamos passando, não tem nada em comparado à nossa vida do porvir, à nossa vida do lado de Deus. E isso o salmista compreendeu. Nós precisamos compreender isso também. A esperança, a confiança está completamente depositada na pessoa de Deus. É isso que o salmista faz. E aonde está depositada a nossa confiança? A nossa confiança está depositada no nosso salário, que é depositado no final do mês? E se a empresa quebra e nós não temos o que receber? Eu trabalho numa empresa grande, uma empresa que entrou com, antigamente dizia, ela está esqueci o nome agora. É judicial, ela tá judicial, por causa que ela está quase completamente quebrada. E antigamente, eu me esqueci agora como é que se falava. E aí vamos dizer, se chegar agora a empresa fecha, não vai me pagar o meu salário, não paga o meu para eu ir embora, como é que é? A minha rescisão, e me manda embora. O que eu vou fazer? É nisso que está a minha esperança? É nisso que está a minha confiança? Não, de forma alguma. Minha confiança está em Deus. Não importa, é o que Paulo fala. Foi falado domingo, a Cassi na pregação de domingo falou. Não importa as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Não importa para onde nós estamos andando. Não importa se as coisas estão dando certo no meu viver. O que importa é eu estar fazendo a vontade de Deus. É isso que é interessante. Porque eu sei aonde eu vou chegar. Eu reconheço quem é o meu Salvador. Eu reconheço para onde está a minha visão. A minha visão não está nas coisas aqui do mundo. A minha visão, a força do salmista está em Deus. E ele pede para Deus: eu quero que tu me dê o teu poder para que eu tenha condição de ser obediente aos teus mandamentos. E assim, isso é demais. O sofrimento, nós participamos do sofrimento de Jesus, as coisas indo bem, indo certo ou errado, indo bem ou indo mal, nós temos que participar do sofrimento de Jesus para poder participar da glória. Então nós temos que pensar assim: poxa, quando está tudo indo bem, eu choro pelas almas, eu
oro pelas pessoas, eu compartilho da benignidade de Deus com essa pessoa, eu vivo a minha vida pensando só em mim, ou eu vivo a minha vida pensando no que Cristo pensava, que era para onde ele ia e quem ia obedecer ao Pai. O problema da nossa vida toda é esse, é o egoísmo. Nós estamos preocupados com a gente, nós estamos preocupados com as nossas necessidades. Nós estamos preocupados, estejamos nós bem ou estejamos nós maus, o interessante é eu estar bem. Eu preciso, eu na empresa, sério gente, como é que nós somos na empresa? Nós estamos trabalhando e nós nos achamos o melhor da empresa. Ah, se eu sair da empresa, a empresa quebra. Mentira, gente. Então é substituível. É triste. Eu já falei uns anos atrás eu falei, não digo anos, mas há um tempo atrás eu falei, tá vendo aqui uma fotinha? Essa fotinha aqui é do Léo, ó. Deixa eu mostrar aqui no Instagram. Aqui e aqui no Face. Essa fotinha é do Léo. E aí tem uma foto minha, não sei onde ela tá. Mas tem... não, acho que ali não tá. Ah, tá lá na outra lá. Lá no outro estante lá tá a minha foto. Tem uma foto minha lá. Vamos supor que eu morra. Eu vou morrer, né? Um dia eu vou morrer. Aí, pretendo que daqui a uns 100 anos, mas vou morrer. Eu morro. Aí o que vai acontecer com aquela foto? Ela vai ficar ali enquanto a Dilce estiver viva. Aí depois que a Dilce vinha a morrer também, aquela foto vai ser guardada, vai ser entre os filhos, eles vão fazer um sorteio para ver com quem é que vai ficar. E aí eles pegam aquela foto e vão colocar no fundo da estante. Os filhos dele vão olhar essa foto e vão dizer: ah, a foto do vô. Vão botar dentro de uma caixa. Os filhos dos netos, eles vão colocar, vão dizer assim: ah, olha aqui o bis lá, tchum, joga fora. E aí o filho do bisneto vai olhar para a foto e vai dizer: quem é essa criatura? Entende? Ele não vai nem saber quem é. Isso não é verdade? E nós nos achamos os maiorais. Nós nos achamos, eu sou. Gente, nós não somos nada. Nós não somos nada. Diz para mim, qualquer um de vocês aí, diz para mim o nome do teu tetravô. Eu duvido. Pode até lembrar, algum ou outro vai lembrar o nome do tetravô. Mas depois do tetravô eu duvido que alguém lembre. Entende? Nós não sabemos, nós não conhecemos essas pessoas. E aí nós nos achamos importantes. Eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Esse vai vir mais 100, 154 anos. Ah, tá isso, 155. Vamos. Então vamos lá, vamos viver. Não, minha ideia é viver até os 127 só. Não, 154 é muito, só 127. Então assim, gente, vamos começar então. Agora nós acabamos a introdução. Vamos ver então. O versículo diz para nós: vivifica-me conforme o teu amor. Ou faz-me viver pelo teu amor. Ou me faz viver pelas tuas misericórdias ou pelas tuas benignidades. Se nós olharmos tudo que nós estudamos, nós já estudamos 87 versículos, não tem nada de novo, não tem nada de novo. O salmista continua falando a mesma coisa. A única coisa que ele está dizendo, mais uma vez, é que ele é totalmente dependente das misericórdias de Deus. Como eu falei no início, nós não temos condição de dizer que nós somos salvos. Nós não temos condição de dizer que alguém é condenado. Nós não temos condição de dizer nada disso. Nós simplesmente esperamos nas misericórdias de Deus. Nós esperamos pelas bênçãos de Deus. Nós esperamos pela sua misericórdia. Porque se fosse por meritocracia, nenhum de nós alcançaríamos o céu. Nós não teríamos condição de chegar em lugar nenhum. Porque nós somos completamente perdidos. A nossa... O Paulo diz que o melhor de nós é mal. A melhor parte da nossa vida, a melhor parte do nosso ser é completamente mal.
ele reconhece, o salmista reconhece que ele vive e ele é consciente da fragilidade humana, e nós temos que ser também conscientes da fragilidade humana. Nós somos frágeis, nós não temos condição de viver uma vida correta, nós temos que depender de Deus, nós temos que clamar de Deus. É isso que fala lá no Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurado aqueles que têm consciência que são fracos de espírito, são espiritualmente fracos. Ele não está dizendo que nós somos pessoas fracas, não, sou espiritualmente fraco. Por quê? Porque eu não consigo viver, eu necessito completamente da mão de Deus na minha vida, eu não sei viver sozinho. É isso, bem-aventurado aqueles que sabem que são fracos de espírito. Eu sou fraco, eu não tenho condição de vencer. Ou pobre de espírito, é improdutivo, quer dizer, sem o Espírito Santo agir em nós não produzimos nada que seja trazível a Deus. Isso. Deus nada. Exatamente isso. E nós somos completamente dependentes de Cristo. Nós somos pobres de espírito. Nós não temos condição de fazer nada de bom. Nada de bom. Você já tentou fazer alguma coisa de bom para alguém? Geralmente, quando a gente faz alguma coisa de bem para alguém, a gente está esperando alguma coisa em troca. Não é o que Cristo fala quando diz assim: quando vocês convidam alguém para comer na casa de vocês e vocês estão aguardando um convite de retorno, vocês não estão fazendo isso por amor. Agora, se vocês convidassem um morador de rua, tu pegar um morador de rua na rua e trazer: vem cá que eu vou te dar um almoço, e não fazer um revirado, vai fazer aquela comida que tu mais gosta, uma lasanha com bastante queijo, bastante presunto, com batata palha, cara, uma lasanha especial, aí chega um morador de rua, tu coloca na frente dele para ele comer, pega um pãozinho bem quentinho, feito na hora, e dá para ele. Sabe o que nós fizemos? Quando chega um morador de rua pedindo alguma comida na casa, a gente pega o pão velho, a gente vai lá e pega o pão velho e dá para o morador de rua. Como eu sou bonzinho, melhor tu seria se tu comesse o pão velho e desse o pão novo para ele. Pelo menos alguma coisa tu teria feito. E não falar isso para ele também, né? Mas tu fazer por amor. Eu vou dar para ele o melhor, porque eu como todos os dias um pão novo. Agora eu quero dar para ele, eu quero que ele tenha o prazer de comer um pão novo. Que nem nós fizemos no Natal, uns anos atrás, nós fizemos uma galinhada, com galinha assada, batata palha, todo tipo de salada, um arroz bem gostoso, com coisas, não arroz branco, mas um arroz bem temperado, Coca-Cola, o melhor refrigerante que tinha. A gente pegou Coca-Cola, pegou Fanta, pegou Guaraná, para eles qual é o tipo de... para moradores de rua, pessoas que não vão dar nada para nós de volta. Nós não estava fazendo também para serviço, não, só estávamos fazendo simplesmente para que eles pudessem usufruir uns minutos do que a gente passa vendo, o que a gente sente o ano inteiro. E aí nós vamos nos achar bons por causa disso? Nós somos frágeis, que eu não estou falando que nós somos frágeis, que nós somos quebráveis. Não, nós somos frágeis, nós não temos condição de fazer coisas boas. Não temos. Nós somos cheios de maldade dentro do nosso coração. Por isso que o Lutero tem aquela famosa frase do Lutero: hoje eu tenho muita coisa para fazer. Se eu não passar no mínimo 2 horas e meia orando, eu não vou conseguir fazer nada. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Quando tu vai fazer, sério, gente, se um dia tu resolver, hoje eu vou fazer 10 sanduíches, eu não tenho condição de dar muito, mas eu vou fazer 10 sanduíches, um sanduíche gostoso, bem feito, com mortadela, com presunto, queijo, tomate, alface, fazer um sanduíche gostoso, um sanduíche bonito, e pegar o teu carro, ou ir a pé, pegar um ônibus, ir no lugar, e vai lá e compra uns refri de 200, alguma coisa, e vai lá e dá para aquelas pessoas, para os moradores de rua lá. Fazer um sanduíche bom, mas antes de sair de casa para dar, tu pede para Deus: Senhor, me esvazia. Não só para morador de rua, mas também para gente que está no hospital. Qualquer pessoa, isso. Quantos anos? Eu fiz uns anos atrás aqui. Eu saía, eu trabalho no período da noite. Eu trabalho das 10 da noite às 6 da manhã.
E todas as terças-feiras, em vez o meu horário de intervalo era das 2 da manhã às 3 da manhã. Eu comprei uma jarra de 5 litros, aqueles que segura calor e segura frio. Eu peguei uma térmica de 5 litros e eu enchia de suco de laranja. E peguei uma térmica de 2 litros e enchia de café. Fazia 10 ou 15 sanduíches e ia aqui no hospital regional. E ali eu dava para as pessoas que estavam ali na volta, acompanhantes das pessoas que estavam na emergência, que às vezes eles não tinham o que comer ali. E aí eu dava para eles: quer um sanduíche? Ah, não tenho dinheiro, eu não estou te pedindo dinheiro, eu quero só te dar um sanduíche. E quero te falar que Deus te ama. Não adianta também a gente dar o sanduíche para a pessoa, porque isso nós estamos fazendo assistencialismo. Não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos falar de Deus. Então tu dá o sanduíche para a pessoa e não encher o saco da pessoa também. Dá o sanduíche para a pessoa e diz: Cristo te ama. Se ela te der abertura, tu fala mais. É isso que nós precisamos fazer. É isso. Mas quando nós fizermos isso, nós precisamos estar vazios de nós mesmos. Antes de sair, te ajoelha perto da tua cama, onde tu quiser, ou fica em pé, ou lá sei aonde tu estiver. Vai e ora para Deus: Senhor, o que eu vou fazer agora é para a tua glória, eu não quero que me vejam. Eu quero sumir, eu quero que as pessoas não me reconheçam, mas eu quero que as pessoas vejam a tua mão agindo na vida delas. É isso que nós precisamos fazer. Mas o problema é que quando nós fizemos isso, muitas vezes nós fizemos para encher para estufar o nosso peito. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Eles estão fazendo aqui, o Adriel e o Vinícius estão dizendo que vão começar a fazer, ou estão fazendo já. Estamos organizando. Estão organizando para fazer. Se alguém quiser, As primeiras pessoas, se ativem. As primeiras pessoas que eu chamei foi gente do meu trabalho que eu prego o evangelho para eles. Porque se eles não aceitarem, pelo menos vai servir de testemunho. Sim, é isso. Vamos. Por enquanto ali na UPA, fica aqui perto. Aqui na UPA, aqui do lado, não precisa nem entende? Quem mora aqui do lado vai ali. Nós fizemos isso no Natal, né? Vi um monte de gente de madrugada ali. Foi no Natal, eu acho que no Natal que nós fizemos ali na Peniel. Nós fizemos uma janta na Peniel e sobrou um monte de alimento, frutas. E aí nós pegamos aquelas frutas, fomos ali para a UPA e demos para as pessoas que estavam esperando. Então façam tem como fazer, mas gente, pelo amor de Deus, não façam esperando alguma coisa em troca, façam por amor a Deus, façam como se prostrando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu quero sumir, eu quero só que Tu apareça, que nós possamos fazer isso de verdade. A gente sabe que a gente vai receber recompensa no céu, mas não é por causa disso que a gente faz, é porque a gente ama Deus. E até aqui a palavra nos diz em Provérbios que quando nós ajudamos o necessitado, nós emprestamos a Deus, que vai nos devolver na hora certa. Imagina, depois tu vai passar algum perrengue, não só de alimento, alguma coisa assim, você vai ter necessidade um dia. Nós somos pobres, como foi falado aqui. Então uma hora você vai precisar e a ajuda vai vir de onde você menos espera. Não porque você mereceu, mas porque Deus moveu tudo. Mas Deus cuida de nós, é isso? Então assim, nós precisamos, assim como o salmista, dizer: eu sou necessitado. Sabe, o salmista se sente aqui, nesses versos que nós lemos, nessa oitava, né, que nós estamos lendo, ele se sente, nos versículos anteriores nós vemos isso, ele diz que se sente caído, ele se sente prostrado, ele diz que parece que ele se sente como se estivesse morto. E agora, quando ele chega aqui, ele pede: Senhor, vivifica-me. É isso que ele está pedindo. Eu preciso que Tu me vivifique. Eu preciso que Tu me dê nova vida. E se Tu fizer isso, eu vou reconhecer o Senhor, quer dizer, eu já Te reconheço, mas eu vou reconhecer as bênçãos de Deus. E não vou ficar somente em reconhecer as bênçãos de Deus, mas eu vou falar com a minha língua tudo que eu tenho ouvido da Tua boca. É isso que ele está falando nesse versículo. Vivifica-me para que eu possa dar testemunho da tua palavra. É isso que nós precisamos. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a verdade de Deus, quando nós reconhecemos a salvação de Deus na nossa vida, a nossa vida espiritual se renova. E é isso que ele está dizendo: revivifica-me.
Vivifica-me, né? Me dá novamente vida, me inspira, me dá uma vida espiritual, transforma o meu viver. Se eu tiver frio, se eu tiver congelado, se eu tiver quase morto, como o salmista está dizendo, me renova, me acelera o meu coração, te acelera e vem me ajudar, me revive, me consola, para que assim todas as reprovações, todas as más vontades das pessoas, dos perseguidores, todas as perseguições que eu tenho sofrido caiam por terra e eu não me sinta triste por causa disso, porque pior que esteja, as coisas estejam acontecendo na minha vida, eu sinto que Deus está comigo, o amor de Deus é o meu único e suficiente conforto, conforta o meu coração, mesmo diante de perseguição. O salmista está falando isso nessa oitava, como eu falei para vocês, perseguido, completamente perseguido. Tem um versículo, desses 8 versículos diz: eles cavam um poço para eu cair, eles armam armadilhas para me derrubar, e aí no versículo anterior, eu quase fui vencido por isso tudo. Olha, gente, que oitava fantástica. Ele sofreu todos os tipos de aflições que vocês podem imaginar. Nós falamos a semana passada que nós não sofremos nada em comparado com o que o salmista sofreu. Ele foi perseguido por coisas que ele fez e por coisas que inventaram. Ele clama: Senhor, te apressa em mandar a graça do teu Espírito, traz para mim a tua graça para que eu possa me sentir novamente aliviado, animado. Eu preciso disso. Eu quero ter fé, eu quero ter amor. E aí vem nele uma descarga diligente e fervorosa de reconhecimento do seu dever, que é levar o amor de Deus às pessoas que estão do lado dele. Ele sofrendo, ele passando por todo tipo de necessidade, ainda assim ele clama: vivifica-me, Senhor, para que eu possa dar testemunho das tuas palavras. Eu estou quase morto, os caras me derrubaram, os caras armaram armadilha para mim, falaram mal de mim, me derrotaram, fizeram tudo, eu estou quase morto, eu quase fui derrotado, que ele falou no versículo anterior, eu estou a ponto de desmaiar de tão cansado e exausto que eu estou. Sabe o que eu quero agora? Me vivifica, me dá novo ânimo, me dá nova vontade para que eu possa ir e dar testemunho da tua palavra. É isso que ele está preocupado. Ele está preocupado com o que ele sofreu? Não, ele está preocupado em falar da palavra de Deus para as pessoas. E isso deveria ser na nossa vida. Nós temos que nos levantar, nós temos que mostrar para as pessoas a glória de Deus, como foi cantado aqui no início, para Ele, por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E nós precisamos colocar a nossa vontade em obediência a Deus. Bendita a oração esta que Ele fez. Todos nós precisamos fazer essa oração, se nós queremos ter uma segurança e aguentar até o fim da nossa vida, reconhecer a dependência de Deus, reconhecer a nossa fraqueza. Olha o que ele fala no Salmo 71, no versículo 2, deixa eu tomar aqui, que eu fiquei emocionado aqui e falei pra caramba. Alguém falou aqui, eu fui fazer, foi tu que falou? Lê. Outro dia eu estava passando na rua e vi um casal de moradores de rua, comendo uma metade de melancia. Estava só na casca. Eu fiquei com aquela imagem na cabeça. Chegando em casa, preparei 2 pães e levei até eles. E disse: Deus amou vocês. Senti tão bem que no momento parecia não ser eu quem alcançava aqueles pães. Foi maravilhoso. Na hora eu só agradecia por ser algo tão maravilhoso. Amém. Quem falou? Foi a Ana Lucas. A Ana. Amém. Glória a Deus. É a tia da Dilce. Exatamente isso, gente. No momento que nós fizemos as coisas não por nós, eu não acredito que ela tenha sentido pena da pessoa, mas ela sentiu a misericórdia. A misericórdia. Entende? Tu olha para uma pessoa e tu sente misericórdia. Não sente pena da pessoa, mas tu sente misericórdia. Diz assim: meu Deus, por que essas pessoas estão passando por isso, né? Pena só olha, não faz nada, né? Não, a gente até faz às vezes coisas por pena, mas a coisa por pena, geralmente tu vai fazer alguma coisa para o teu engrandecimento.
A misericórdia tu vai fazer, quando tu sente misericórdia da pessoa, tu tá fazendo por ela por empatia. Não é empatia, eu sou meio contra essa palavra empatia. Empatia é eu me colocar no lugar do outro, eu não preciso me colocar no lugar do outro. Eu tenho que me colocar no lugar de Cristo, exatamente isso. Eu preciso me colocar no lugar de Cristo. E quando Cristo olhava para as pessoas pecadoras, o que ele fazia? Ele tinha misericórdia das pessoas, ele amava aquelas pessoas. Vocês viram, tem na série The Chosen, quando ele encontra com a mulher na beira do poço, e quando ele fala para a mulher ali, dizendo que vou encontrar com meu marido, assim, mas qual marido? Tu não tem marido? Tu tem esse que tu tá é o quinto e não é teu. E ele disse assim, viu, mais um que me julga. Ele disse, não estou te julgando, eu te amo. Entende? O primeiro era um cara assim, 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 o segundo era um cara assim, assim, assim. Ele mostrou para ela que ela estava na situação que ela estava devido à culpa que ela colocava sobre os ombros dela. Porque ela casou com o segundo marido dela, era um cara tão bom que ela não se achou digna de ficar com ele. E aí ela largou dele porque ela se achava indigna. E aí Cristo mostra para ela, tu tem valor. Daí ela disse, mas eu não tenho, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, ninguém me ama. Ela disse, mas o Filho de Deus te ama. É isso que o Filho de Deus ama as pessoas. E por que nós não amamos as pessoas? Se ele disse para nós amar o nosso próximo, nós estamos lendo aqui a Gilce e eu no livro de Pedro, falando como é que nós vamos querer mostrar para as pessoas que nós amamos, no livro de João, desculpa, 1 João, como é que nós vamos mostrar que nós amamos as pessoas se nós não conseguimos mostrar para elas que... Como é que nós vamos amar a Deus, desculpa, como é que nós vamos amar a Deus se nós não conseguimos amar as pessoas que estão na nossa volta? Eu falei esses dias com o meu patrão sobre aquela passagem da mulher surpreendida em adultério. Aí ele me fez imaginar assim, quando Jesus estava escrevendo na areia e iam saindo um a um, ele escrevendo o nome das pessoas, dos mais velhos até o mais novo, e o pecado que eles tinham, sabe? De cada um, de todos eles. Para falar assim, quem que vai julgar? Quem vai tirar a pedra? Se o nome tá ligado à nossa identidade, o pecado. A nossa natureza, a nossa identidade. Não é o vento que está abrindo e fechando a porta. Então, gente, nós precisamos mudar de vida, gente. Nós precisamos mudar o nosso jeito de ser. Nós precisamos, em Efésios 2:1 diz para nós que nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Nós estamos mortos em transgressões e pecados. Ninguém há que tenha condição. Então nós precisamos urgentemente encontrarmos a Deus. Nós precisamos... Só se nós buscarmos a Deus que nós vamos encontrar. Isso está escrito em Isaías 66, acho que é no versículo 5. Buscar enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Queres que eu leia? Eu peguei aqui o 71, verso 2. Lê aí para mim então. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. O 72 do 119. É 71. 71:2 que eu tinha falado. Isso. Então ele está pedindo aqui, inclina teus ouvidos para mim. Ele está pedindo, inclina teus ouvidos para mim. Eu estou necessitado, eu estou aflito. Eu preciso da tua justiça. E aqui ele está clamando por isso. Nós precisamos encontrar a Deus. Nós só vamos ser vivificados se por intermédio da nossa piedade. Isso nós precisamos entender. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é piedade, mas eu quero que vocês entendam que nós só somos vivificados por intermédio da piedade. Piedade é amor pelas coisas de Deus, amor daqui a pouco eu fiz a tradução aqui, eu peguei no dicionário para a gente conseguir entender o que é piedade. Então assim, se Deus nos der uma vida pessoal... se Deus colocar na nossa vida pessoal essa misericórdia por nós, e nós ter essa misericórdia pelas pessoas, nós vamos estar livres dos assaltantes.
Não dos assaltantes, essas pessoas que roubam na rua, mas aquelas coisas que acontecem de assalto na nossa vida. Nós vamos estar livres dos arrogantes, das pessoas que querem nos derrubar. Ah, vamos estar livres, eles não vão fazer nada contra nós. Não, eles podem até fazer contra nós, mas não vai nos afetar. Amém, glória a Deus. É isso. Por mais que eles façam, eles não vão conseguir nos derrubar. A melhor proteção contra os tentadores, contra os perseguidores, é nós amar a Deus e colocar a benignidade de Deus sobre a nossa vida, acreditar na benignidade de Deus Até nós e colocar ela em prática no nosso viver. na correria do dia a dia, quantas vezes nós mesmos não somos esse assaltante? Né? Isso. Faltou um tempo, desorganizou aqui, alguma coisa sempre acontece. Sempre acontece. A maioria dos problemas da nossa vida é por culpa nossa. Ah, eu perdi tal coisa. Perdeu porque tu fez alguma coisa. Nós somos os maiores culpados dos nossos fracassos, somos nós mesmos. Tem um provérbio que fala, provérbio mundano, né? Que nós somos resultado das nossas escolhas. Nós somos resultado das nossas escolhas e somos. Entende? Eu tenho efizema pulmonar. Ah, Deus não foi bom comigo. Deus colocou em mim um efizema pulmonar. Eu fumei 30 anos. E aí a culpa é de Deus? Entende? Nós colocamos culpa em Deus. Isso está escrito em Provérbios 19, se eu não me engano, que diz: nós fizemos as coisas e colocamos a culpa em Deus. Nós fizemos isso direto. Nós colocamos a culpa em Deus das coisas que estão acontecendo na nossa vida. A pessoa pergunta assim, se existe, então por que as crianças da África passam fome? Deus criou os seres humanos não querem ajudar as crianças da África. Isso é um discurso dos ateus, discurso das pessoas que não creem em Deus, dizendo que se Deus existisse não teria fome no mundo. Gente, eu acho que o maior problema todo, não sou contra o capitalismo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí as pessoas vão dizer que eu sou, mas é o capitalismo. O capitalismo é isso. Nós vivemos numa sociedade onde 1% da população tem 90% da renda. 1% da população tem 90% da riqueza. E os outros 10% tem o restante. E é uma questão de cultura, porque até quem tem, ao invés de fazer o Bill Gates, que foi um cara que morreu, era um exemplo... E o Bill Gates morreu? Não, acho que ele não morreu. Não morreu? Não, ele doou em vida. Ele doou em vida? O Bill Gates doou uma fortuna dele em vida. Mas o que ele fez? Ele fez uma instituição, que a instituição dele prezava por facilitar o acesso a conhecimento. Ele cultuou o quê? Ele não deu uma coisa pronta. Ele cultuou algo para facilitar as pessoas de ter as ferramentas para elas mesmas buscarem sustento e se desenvolverem. Para nós é muito mais fácil ir lá entregar dinheiro, entregar comida e não se preocupar de verdade com aquelas pessoas, do que ir lá e ensinar o que nós sabemos, sabe? Fazer, se doar de verdade. Mas como eu disse, gente, o capitalismo, ele gera isso. Então as pessoas que têm mais dinheiro, tem outro ditado que diz que dinheiro gera dinheiro. Quem tem dinheiro faz mais dinheiro em cima das pessoas que não têm dinheiro. Então isso é o capitalismo. Então o que acontece? O cara tem muito dinheiro, ele vai lá e abre uma empresa, paga uma miséria para os caras fazerem o trabalho dele e fazer o trabalho para ele e ganha um monte de dinheiro. Não sou contra o capitalismo, gente, eu não estou falando disso. Não sou a favor do comunismo, sou totalmente contra o comunismo. Mas se todos vivessem de acordo com a palavra de Deus, ninguém passaria fome. Verdade. Nós temos riqueza suficiente dentro do Brasil. Gente, olhem a situação. Esses dias eu estava parado aqui pensando e eu vejo pessoas reclamando, pessoas hoje em dia na rua fazendo manifestações em busca de coisas, e nós vemos a seguinte situação: nós vivemos num país onde eles não têm condição de pagar um salário mínimo para os aposentados. Por causa que o governo está quebrado, eles não têm condição de pagar um salário mínimo. Aí tu olha os ministros da corte recebem
mais de 30 mil reais cada um e tem condição de e trazem para trabalhar com ele 80 pessoas ganhando um monte de dinheiro. Eles têm 2 ou 3 motoristas e não tem não sei o que mais. O presidente da República, ele tem 4 motoristas para o resto da vida. O Lula, quando estava preso aqui no Paraná, ele tinha motorista. Acredita, o cara era preso e tinha 4 motoristas recebendo. É isso que nós vivemos num país assim. Isso é por isso que as pessoas passam fome. Porque tu chega lá, são 513 deputados enchendo a burra de dinheiro, ganhando 30 mil por mês, ganha 30 mil por mês, recebe auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio não sei o que, ajuda com não sei o que, não paga telefone, não paga gasolina, ganha dinheiro para alugar o carro porque ele não vai usar o carro dele e ganha milhares de dinheiro. E o pobre tá aqui na fila do SUS morrendo. E aí nós às vezes que cremos em Deus, Já bebi tudo água de tudo bravo. falamos assim, como é que pode Deus existir e uma pessoa dessa que rouba e que várias pessoas morrem por causa do pecado dela tá lá. O problema é que assim, essa pessoa que faz essas coisas por dinheiro e passa por cima das pessoas, ela infelizmente tem um amor maior ao dinheiro do que muitos cristãos têm amor a Deus. Porque se levanta uma pessoa como Davi, que realmente ama a Deus e busca fazer justiça por causa do amor de Deus pelo povo, aí não vai ter um desse pra bater, porque Deus ele dá a vitória pros seus. Gente, mas infelizmente política não vai nos salvar, né? Então o que eu quero eu falei a respeito disso para a gente ter noção do que foi comentado aqui a respeito de se Deus não existe, por que existe fome? Não existe fome por causa dessa disparidade. Não existe fome porque as pessoas que estão no poder tomam tudo, e sejam elas de direita, sejam elas de esquerda, sejam elas de centro, sejam elas de frente, sejam elas de costa. Nós precisamos de pessoas do alto. Isso, nós precisávamos de políticos do alto, sabe? E aí às vezes as pessoas diziam assim, mas político não existe político bom. Existe político bom, nós temos na Bíblia vários. Nós temos Daniel, que foi ministro e foi um exemplo. Nós temos José, que foi governador e foi um exemplo. São pessoas que lutavam pelo povo. Então que eu não tô defendendo a esquerda aqui agora, eu falando aqui, lutar pelo povo. Não é isso. Eu estou falando pessoas que lutaram pelo povo do alto, pessoas que lutaram pela verdade. É isso que nós precisamos fazer. Sou totalmente contra a pauta de esquerda, gente. Eu quero que vocês entendam que às vezes tu fala uma coisa e as pessoas deturbam para outro lado. Sou totalmente contra essa pauta de esquerda. Ideologia de gênero, aborto. Sou totalmente contra isso. Isso não é nem citado, por causa que isso não é erro. Isso não é erro deles. Isso é heresia. Isso, conforme a Bíblia, é pecado. Eu não tenho como compartilhar com isso. Mas assim como eu não compartilho com coisas da esquerda, eu também não compartilho com coisas da direita, que também são completamente erradas e heréticas. Os dois. Assim como é errado ser tudo igual para todos na questão de meritocracia. Porque, tipo, se a pessoa fez menos, daí ela tem direito a receber mais apoiado que aquele outro que fez mais. A antibíblia. Isso é... A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Precisa trabalhar para ganhar o pão. A palavra diz para nós, aquele que aquele que trabalha, come. Quem não trabalha, não come. Mas política não. Bota um pouquinho d'água para mim, né? O progressismo ou o conservadorismo, eles todos se valem do cristianismo para fazer uma propaganda, mas não se valem do cristianismo para realmente exaltar e glorificar Cristo. Infelizmente essa é a realidade. Então, gente, saindo da política, nós já entendemos, existe fome porque a igreja não cumpre o que deveria. Exatamente. Sim. Exatamente, a Josi colocou ali, existe fome porque a igreja não cumpre o que deveria. O que a igreja está fazendo? A igreja está fazendo, como eu falei agora, enchendo a burra. É isso que a igreja está fazendo. Entra o dinheiro para a igreja, o que eles fazem?
melhorias no templo, né? Entrou o dinheiro, nós estamos com dinheiro sobrando aqui do dízimo, o que nós vamos fazer? Nós precisamos fazer uma melhoria no templo, nós precisamos comprar microfones novos, nós precisamos colocar um telão aqui atrás de 50 polegadas, não, 50 não, 1.500 polegadas. Nós precisamos colocar assentos, nós precisamos colocar ar-condicionado. Por quê? Porque nós queremos trazer mais gente para dar mais dinheiro, para a gente ter mais. É isso que a igreja está fazendo. A igreja está sendo exatamente capitalista. Ela tá. Tu olha pastores andando com carro do último ano. Não estou dizendo que eles não podem andar, gente, pelo amor de Deus. Se eles trabalhassem. Se eles se esforçassem e conquistassem. Eu servia, deixa eu falar para vocês, quando eu me converti, em 88, o pastor da nossa igreja tinha os melhores carros que existe. Ele andava, ele foi o primeiro primeiro cara que eu vi andar com a Zafira. Era um carro de rico naquela época. Ele tinha Caravan daquelas, só carrão, ele andava só com carrão, só carrão. Mas ele trabalhava, ele se levantava às 6 da manhã e trabalhava até às 6 da tarde. Depois ele ia para a igreja, fazia os estudos dele, não sei, provavelmente de noite. Ele trabalhava durante o dia e fazia a obra de Deus durante a noite. E esse cara ele não pode ter carro. Cara, ele pode ter o melhor carro que ele tiver. Mas o problema é que a igreja ela está querendo pegar esse dinheiro e os donos da igreja... Os donos da igreja, infelizmente, que nós temos hoje, os donos da igreja, eles andam de aviãozinho, de jato. Tem pastor aí que tem jato para ir para lá e para cá. Porque, eu preciso estar andando de jato. Não estão vivendo no verdadeiro evangelho. Gente, a palavra de Deus diz, de graça recebestes e de graça dá. Se eu não me engano, Mateus 10:34. Se alguém quiser confirmar, puder confirmar para mim. Tem que deixar o tempo confortável para que os membros continuem dizimando. Exatamente isso. Por quê? Porque a pessoa não quer. As pessoas não querem ir para uma igreja. Imagina tu chegar no alto verão, numa igreja apertadinha, cheia de gente, e tu suando que nem um cavalo velho. Né? Agora, se tu chegar num lugar onde tem banco reclinável, ar-condicionado a 24 graus, um som maravilhoso, um conjunto de primeiro mundo. Gente, isso não é evangelho, isso é show. Entende? E é isso que nós estamos vivendo. Tu acha que essa passagem aqui serve para eles? Eles estão vivendo o testemunho de Deus? Ou eles estão vivendo as maravilhas do mundo? É o que Jesus fala, não é? Não, mas é 10, tá no 10. Tá no 10? Tá no 10. Mateus 10... de graça recebeste, de graça dar. Mete no Google aí. De graça recebeste, de graça dar. Mas eu acho que é 10 alguma. A gente tem uma turma que é um clube do livro que a gente faz em inglês. E a gente está lendo um livro chamado... Não lembro. Acho que tem que falar mais alto que tu tá muito longe. Mateus 10:8. 10:8? 10:8? Nossa, errei só pro 26. Eu não lembro qual é o título do livro em português, mas eu acho que é O Evangelho na Era do Ceticismo, alguma Muito coisa bem. assim. E esse livro é de 2008 e ele é muito atual, sempre muito atual. Ele fala sobre esses extremos, né? Lá é um livro americano e lá eles não tratam tanto quanto a gente esse negócio de esquerda e direita, são mais os republicanos e os democratas. Republicanos e democratas. É republicano, né? Acho que é republicano e democrata isso. E aí lá são os liberais e os conservadores, né? E ele fala que isso, querendo ou não, a política, é um livro de 2008, influencia, infelizmente, muito na igreja. E a gente tem um lado que é conservador, e geralmente são as igrejas mais protestantes, né? Tem esse lado conservador que focam muito nas leis e esquecem do lado social. E a gente tem o lado liberal, que foca muito no lado social e não tá nem aí para as leis, né? E eu acho muito interessante o jeito que ele trata isso, que a gente tá falando só da introdução do livro, o jeito que ele trata essa questão
de dizer é justamente isso. Tem um lado que está muito preocupado em cuidar dos pobres, das viúvas, etc. Mas é um lado que está totalmente ignorando essa parte da lei, né? Essa parte da Bíblia. Enquanto o outro lado ele está muito focado nisso e ele está mais interessado nisso e ignora completamente o outro lado, né? E geralmente é o que a gente tem visto com muita força agora, que um lado demoniza o outro, né? O meu lado é certo, o teu lado é errado. E quando certo seria um equilíbrio bíblico entre eles, né? Eu vejo hoje, agora com essas últimas eleições polarizadas do jeito que foi, nós vimos exatamente isso. Pessoas que demonizavam a esquerda por causa de tal coisa e pessoas que demonizavam a direita por causa de tal coisa. E aí eu ouvi pessoas dizendo que não pode existir cristão de direita. E pessoas dizendo, não pode existir cristão de esquerda. Cristão de direita não pode existir por causa disso, disso, disso e disso. Cristão de esquerda não pode existir por causa disso, disso, disso e disso. Gente, eu quero dizer para vocês, tem coisas de esquerda que são boas. Cuidar dos pobres, ajudar as viúvas, isso está escrito na Bíblia. Doar alimento, que nem teve um rapaz aí, que foi o mais votado dos deputados, dizendo que quem dá comida para os pobres é Satanás, porque olha só Jesus lá no monte, Satanás ofereceu comida para ele, ele usou essa palavra para dizer que quem dava comida para os pobres era Satanás, então a esquerda está fazendo errada por causa disso. Gente, quem dava comida para os pobres foi Jesus Cristo, quando ele deu comida para 5.000 pessoas que não tinham o que comer. E estava preocupado com as pessoas passando fome. Isso é coisa demoníaca? Jesus Cristo dando comida para as pessoas? Os apóstolos que todos os dias se reuniam e repartiam o pão com as pessoas que estavam necessitadas. Isso é demoníaco? Aí tu vai dizer para mim que eu não tenho que compartilhar com essa parte da esquerda? Eu tenho que partilhar, sim. Isso é bom, eu preciso ajudar os órfãos, eu preciso ajudar as viúvas, isso está escrito na Bíblia. Agora, a questão de aborto, isso é horrível, isso é terrível, isso é antibíblico. A questão de ideologia de gênero, gente, não vamos nem entrar no assunto. O problema é que nós demonizamos, gente, não é para falar de política que nós estamos aqui, mas o problema é que nós demonizamos as coisas, como a Cássia falou, e não só isso, nós vemos os cristãos dizendo que pentecostal pentecostal é errado. Aí o outro diz calvinista é errado. Aí o outro diz entende? É todo mundo defendendo o seu e ninguém fazendo pelos outros. Entende? Eu posso gostar de pautas de direita e posso gostar de pautas de esquerda. Isso vai me deixar menos ou mais cristãos menos ou mais cristão de forma alguma. Como a Cássia falou, o problema é que nós pegamos as partes ruins do cara e demonizamos o cara. Nós pegamos a parte boa do outro e endeusamos o outro. Não é isso que nós estamos vendo? Tem pessoas que morrem pelo Lula dizendo que o Lula é certo. E tem pessoas que demonizam o Lula, dizendo que o Lula é errado. E por outro lado, nós temos pessoas que endeusam o Bolsonaro, dizendo que ele é certo. E outros que demonizam o Bolsonaro, dizendo que ele é errado. Qual está certo e qual está errado? Para mim, sinceramente, os dois estão errados. Porque nós não deveríamos confiar nem no Bolsonaro e nem no Lula. Nós deveríamos confiar em Deus, esperar em Deus. É isso que o salmista está dizendo. Vivifica-me, Senhor. Me vivifica, me dá uma vida nova para que eu possa falar das maravilhas que são preditas da tua boca. É isso. Eu tenho que defender Deus e não Bolsonaro. Eu tenho que defender Deus e não Lula. Eu tenho que defender, como ele falou, não é direita, não é esquerda, não é frente, não é atrás. É as coisas do alto que é importante para mim. Que nós mudemos o nosso pensamento, gente. Que nós transformamos o nosso viver e sejamos pessoas corretas. Vamos mudar esse pensamento, me perdoe, mas anticristão, de que eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou isso, eu sou aquilo. Para de colocar rótulo na tua vida e dizer assim, eu sou cristão, eu quero ajudar, eu quero pegar as pautas da esquerda boa e colocar em prática na minha vida. Eu quero pegar as pautas da direita boa e colocar em prática na minha vida. As coisas ruins sejam tiradas de mim e eu quero fazer o que Deus quer, porque eu quero fazer as coisas do alto, não da direita e nem da esquerda.
Para de... Gente, eu tô com vontade de falar uma palavra aqui, mas a Bíblia diz que a gente não deve chamar os outros de... Sabe? É triste, mas parece que as pessoas não têm raciocínio próprio. São induzidas pela mídia, ou são induzidas pelo WhatsApp. Aí vem com frases manipuladas pelos outros e jogam na tua vida. Gente, eu quero dizer para vocês que todos os petistas que eu falo têm a mesma defesa, falam as mesmas palavras, e todos os bolsonaristas que eu falo falam a mesma coisa. É um bando de robozinho falando a mesma coisa. Bando de robô, tanto petista quanto tanto lulista quanto bolsonarista. Um bando de robô que falam o que eles querem. Então, o inimigo introduziu na cabeça dos crentes coisas para afastar os pensamentos dele de Deus. E aí eles estão lutando. Tu entra em Facebook de crente, 150 postagens por dia defendendo fulano e maldizendo o fulano. Tu entra no Facebook do outro lado, falando mal do outro e endeusando o outro. Gente, parem. No grande dia, Jesus não vai perguntar pra ninguém qual partido que a pessoa for. Se tu tiver partido no céu, tu vai ser partido pra terra. Sinceramente, eu sou contra partidarismo, gente. Desculpe. Entrei eu não gosto de política mas é que, gente, sabe, a política atrapalhou completamente a vida do cristão. Esses dias eu vi uma pessoa dizer que nunca tinha visto tanta defesa, nunca, em todos os tempos que ele tinha visto, ele nunca tinha visto tanto patriotismo. Gente, sinceramente, em todos os tempos que eu tive na minha vida, eu nunca tinha visto tanta idolatria pela política. Pessoas morrendo pela política, pessoas brigando com famílias por causa da política, pessoas brigando com todo mundo por causa de política. Quem me dera, sabe, eu ouvi uma frase muito linda, que um ateu botou no Facebook dizendo assim: que saudades do tempo em que os crentes queriam me obrigar a aceitar a Cristo. Hoje eles não me obrigam mais a aceitar a Cristo, eles querem me obrigar a aceitar outras coisas. Os crentes não estão mais falando de Deus. Isso é triste demais. A Josi escreveu ali, ó: o que não pode existir é cristão que não crê em Deus e que não busca ser diariamente parecido com Cristo. Exatamente isso. O meu pensamento é esse: cristão. Não existe cristão que viva em pecado. Não existe cristão que não busque diariamente ser parecido com Cristo. Mas sabíamos que seria assim, quando vão permanecer fiéis a Deus. Mas sabíamos que seria assim, quando vão permanecer fiéis a Deus e às coisas do reino. Exatamente. Hoje em dia, os cristãos estão brigando por política. E Deus está ensinando. Sabe aquela que diz assim: eu não discuto religião e política? Os cristãos estão discutindo política. E aí quando tu vai falar de Cristo, ele diz assim: não, mas não discuto religião. A política está mais importante que religião. Gente, me perdoem. Eu vou continuar a semana que vem, por causa que eu não cheguei nem na metade aqui. A semana que vem eu continuo da onde nós paramos aqui. Me perdoe por eu ter falado, eu tenho lutado com todas as minhas forças para não falar de política, porque isso me machucou, não me machucou, isso me entristece muito, eu ver pessoas que abandonaram Deus, e aí ainda diz assim: eu não estou comparando, gente. Mas eu tenho me entristecido, me entristecido demais. Eu faço parte de um grupo aqui de cristãos que eu sempre fui um ser político, ou melhor, nós somos seres políticos, né? O ser humano é um ser político. Nós vivemos de política.
Dentro de casa a gente tem uma política, né? A gente tem aquela política de um paga as contas, um faz isso, um limpa a casa. Nós vivemos politicamente, nós somos seres políticos. E toda a vida eu fui político e toda a vida eu tentei fazer as coisas corretas politicamente. Mas esse ano, participando desse grupo, eu peguei um nojo de política que vocês não têm noção. Alguém fala de política para mim, eu fico, eu acho que as coisas ruins que existem dentro de mim se afloram quando começa a falar de política, por causa que a política tomou conta do cenário cristão. A política tomou conta. Eu ouvi uma menina dizendo esses dias assim: tu acha que eu vou para a igreja? Sério, gente, teve um café há 2 meses atrás, aqui um café aqui em Santa Catarina, dos líderes espirituais de Santa Catarina. Eles se reuniram dia, se eu não me engano, foi dia 10 de novembro. Não, quando é que foi a eleição? Foi 30 de outubro, né? A segunda. 30 de outubro, foi 30 de outubro o segundo turno. Então foi dia, mais ou menos, eu acho que foi dia 20 de outubro o café. Os os cristãos se juntaram lá para tomar um café, para acertar como é que eles deveriam fazer para mudar o voto dos fiéis. Sabe? Em vez de procurar levar pessoas para Cristo. Não, eles querem levar pessoas para pensarem como eles. Sabe, isso é triste quando a gente vê isso. E espero, sinceramente, eu desejo até que o pessoal desse grupo veja por acaso esse vídeo e veja e diz: gente, eu estou entristecido com o que eu tenho visto dos líderes cristãos dessa época. Eles estão vendidos, completamente vendidos. Sabe aqueles líderes fariseus lá da época de Jesus Cristo? Os líderes cristãos estão da mesma forma hoje. Se venderam em troca de... Não vou falar porque não é... Então que Deus abençoe a vida de vocês, me perdoe por eu ter me exaltado, me perdoe por eu ter entrado nesse assunto, mas é que nós vemos... Deus sabe todas as coisas. Amém. Tem misericórdia de mim, orem por mim, peça que Deus tire de dentro de mim esse ódio que eu estou por política. Mas na realidade não é ódio por política, mas é ódio por partidarismo. O partidarismo que me incomoda, e me incomoda muito. Amém? Como a Josi falou, nós terminamos aqui. Quando é que nós vamos permanecer fiéis a Deus e às coisas do reino? Quando? Quando é que nós vamos largar essa ideia de que a solução é o político A, a oposição é o político B? Quando? Eu vi uma pregação a solução é Cristo. Do Hernandes Dias Lopes que ele falou assim: nós devemos participar da política não para defender um ou outro, mas para exercer voz profética, sabe? Exercer voz profética, pregar Cristo através da política. Nós deveríamos usar a política para falar de Cristo. E hoje nós estamos vendo as pessoas usando Cristo para falar de política. Usando Cristo, sabe? É o que eu disse. O problema é que teve muita regalia, entende? Agora daí o pessoal que não é cristão está começando a não gostar mais dos cristãos. A perseguição, gente, sério, eu quero falar para vocês, a perseguição à igreja começou. Ela começou por causa de nós. Porque pessoas querendo obrigar, é isso que eu digo, pessoas querendo obrigar, sabe? Eu sou completamente a favor, para terminar, eu sou completamente a favor de um Estado laico. Nós temos um Estado laico. O Estado laico eu tenho o direito de culto, eu posso cultuar a quem eu achar melhor. Então o problema é que hoje nós estamos vivendo um Estado laicista, que quer que as pessoas... Por exemplo, eu quero citar um exemplo para vocês. Tu colocar... Gente, preste atenção no que eu estou falando e, por favor, não deturpe as minhas palavras. Mas tu colocar uma lei municipal, estadual ou federal obrigando a leitura da Bíblia antes de começar a aula. Isso é inconstitucional. Eu não posso forçar as pessoas a ler a Bíblia. Como é que eu vou forçar uma pessoa a ler a Bíblia se a pessoa
que lá do Alcorão, a do Alá lá, como é que é a religião? Islâmica. Se a pessoa tem o pensamento islâmico, eu não posso forçar as pessoas eu não posso colocar uma lei que a escola tem que ler um versículo bíblico que as crianças têm que orar. Isso não é obrigação do Estado. O Estado tem a obrigação de me ensinar moral e cívica. Isso, as leis morais e cívicas, não leis religiosas. É por isso que eu não concordo hoje em dia de colocar filho na escola. Porque Até os 12 anos. porque quando você coloca, o que as pessoas estão falando? De religião. Eles estão no lugar da educação, eles estão ensinando a moral deles, sabe? Esse é um outro assunto, não vamos entrar nessa homeschool, é isso, né? Homeschool, tem gente que defende o homeschool, tem gente que não defende. Eu acho que para nós defendermos o homeschool, para nós termos o homeschool, nós teríamos que ter capacidade para tal. E infelizmente nós vemos que a população brasileira não tem capacidade para ensinar os filhos. Nós vemos, infelizmente, nós vivemos num país onde 33 milhões de pessoas estão passando fome. 33 milhões de pessoas estão passando fome. Como é que essas pessoas vão ensinar alguém? Elas vão pegar os filhos e vão colocar na rua mendigar. Então, entende? Nós temos que pensar sempre por todos os lados. É complicado, tudo é complicado, gente. Política é muito complicado. Deixa eu ver o que a Ana colocou aqui. Tu tá aberto no Facebook? Não tá mais, né? A pura verdade a pura e verdadeira religião é essa, do pai, cuida dos órfãos e das viúvas. Lá foi ele pegar o versículo lá dizendo que tem que cuidar dos órfãos e da viúva. Exatamente isso. E no fim ela diz assim: gostaria de pedir oração pela Camila, o Leonardo e por mim. Taná e família, Bruno e família. Amém, gente? Desculpa a parte política da conversa, mas que Deus abençoe a vida de vocês. Eu acho que Deus faz todas as coisas e eu acredito que tinha que ter sido falado isso. Perdoa se eu ofendi alguém, perdoa se por acaso essa palavra tenha sido pesada para alguém, mas eu acho que nós temos que falar o que é para ser falado. Eu não posso... Não dá para querer agradar todo mundo. Também quem vive a vida tentando agradar todo mundo não agrada a Deus. Quem agrada as pessoas não agrada a Deus. Então espero que o que eu tenha falado tenha agradado a Deus, sinceramente. Eu não quis falar o meu pensamento. É isso que eu quero que vocês entendam, é que qualquer um de vocês tem direito de pensar o que quiser. Se você quer ser cristão, seja. Se você quer ser pentecostal, seja. Se você quer ser calvinista, seja. Se você quer ser arminiano, seja. Se você quer ser católico, seja. Se você quer ser espírita, seja. Se você quer ser do candomblé, seja. Se quiser ser budista, fique à vontade. Islâmico, seja à vontade. Nós temos o direito, Deus nos deu a liberdade de escolha. Nós somos livres. Isso que ele fala para nós em Deuteronômio 29, nos últimos versículos, dizendo: eis que ponho diante de vós caminho de vida e caminho de morte. Ele coloca diante de nós os dois caminhos, para que nós façamos a escolha. E aí ele dá uma ideia: escolhe, pois, o caminho de vida para que viva tu e a tua descendência. E é isso, ele coloca para nós escolhermos. Nós somos livres para escolher. Não force ninguém a pensar como tu. Pense do jeito que tu quiser e dê liberdade para os outros pensar como eles quiserem. Se tu acha que o certo é usar cabelo comprido, usam, mas não condene quem não usa. Se tu acha certo comer carne de porco, coma, mas não condene quem não coma. E vice-versa, a mesma coisa. Se tu acha certo tu votar na direita, vote, mas não condene quem vote na esquerda. Tu acha certo quem vote na esquerda, vote, mas não condene quem vote na direita. Somos livres, Deus nos deu liberdade de escolha para nós fazer o que nós quisermos. E não existe esse papo de em cima do muro. Gente, pelo amor de Deus, parem esse tipo de pensamento. A pessoa que votou num, votou com convicção. A pessoa que não votou no outro, votou com convicção. E a pessoa que votou em nenhum dos dois, ele tinha convicção que nenhum dos dois era bom e ele não queria colocar nenhum dos dois. Então, todos eles têm o direito de votar ou não votar. Por isso que tem uma teclinha lá, branco ou nulo. São três tipos de votos, né? Não, 4. Tu vota num, vota no outro, vota no branco, vota no nulo. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe. Vou parar de falar. Vamos orar?
Adriele, faz oração para nós, por favor, encerrando o culto. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, por nós estarmos reunidos aqui, Pai, por falarmos do teu verdadeiro evangelho, Senhor, e não daquele falso evangelho que as pessoas tendem a falar sobre do Senhor, meu Deus. Amém. Querendo obrigar as pessoas a fazer as coisas que o Senhor não quer que as pessoas sejam obrigadas a fazer, mas que as pessoas escolham por vontade própria fazer, meu Deus. Amém. Que nós possamos estar cheios do Teu Espírito Santo e que Ele faça com que essa verdade transborde dos nossos corações para que o que a gente falar seja para a Tua honra, que a forma como a gente agir seja para a Tua honra, que a forma como a gente andar seja para a Tua honra, que tudo, nosso caminhar, nosso andar, nosso falar seja para Ti, meu Deus. Que nós possamos levar o Evangelho, Senhor Jesus. Como eu disse anteriormente, falo novamente, Senhor, não querendo obrigar as pessoas a te seguir, meu Deus, mas ensinar a elas, Senhor Jesus, o teu Evangelho que é puro, perfeito e agradável, meu Deus. Amém. Que nós possamos estar, cada um de nós, indo para casa, que aqueles que estão em casa, que eles possam estar cheios do Teu Espírito Santo, abençoados nessa noite. E que todos nós tenhamos uma ótima noite de sono. Que o Senhor venha falar conosco através dos sonhos também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para terminar, eu quero ler de novo o versículo para que nós possamos entender o que nós falamos hoje e dizer assim: vivifica-me conforme o teu amor e benignidade, para que eu possa guardar os testemunhos da tua boca. É isso que nós precisamos fazer. Pedir para Deus: Senhor, me dá vida para que eu possa falar de ti, para que eu possa falar das coisas que tu queres. Que nós sejamos assim. Vamos orar pela família da Ana, pela Camille, pelo Leonardo, pela Ana mesmo, pela Tainá, pelo Bruno, pela família deles. Também pela Dilce, que tem tido bastante dor, pela mãe e por todas as pessoas que estão necessitadas. Pela Lu, que é a mãe do Vinícius, pela Elaine, que é a irmã da Lola, que está bem complicada a situação dela. O câncer que ela tem alcançou o fígado. Então que Deus tenha misericórdia e cuide deles. E as outras pessoas que estão também. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser.